Mas não tem jeito, né? Não tem jeito mais para ele, não vai ter volta. Como diz o título da nossa manchete, né? O voto já está certo e agora a gente só quer comemorar. A condenação é certa, não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Então já está se falando no próximo passo. O que acontece na pós-condenação? É claro que a gente vai curtir cada momento, né? Nós vamos assistir cada minuto do julgamento hoje. Mas sabendo-se que ele será condenado, a questão é o que eles farão. Então, hoje, a votação vai ser nesta sequência que vocês estão vendo aí. Nós já tivemos, então, o voto do Benedito Gonçalves, ele que é o ministro corregedor, como falei, às 9 horas, logo depois da abertura da sessão pelo Alexandre de Moraes, ele deve fazer um resumo do voto dele. Na sequência, todo mundo sabe qual foi o voto dele, né? Inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos e tirou o Braga Neto. Né? O Braga Neto, ele tirou da causa, tirou do caos. Né? Braga Neto tem questões em relação a isso. Até os bolsonaristas estão descontentes de ter tirado o Braga Neto. Ele deve entrar na próxima ação. Vamos ver. Então, quem vota hoje? O primeiro, Raul Araújo, que é também do STJ, que será o próximo corregedor do TSE. Isso causa preocupação, porque ele é um sujeito de direita, bolsonarista. Vamos ver como é que vai ser o voto dele. Na sequência, vem os 2 juízes que acabaram, os 2 ministros que acabaram de assumir, que são os ministros que vêm da advocacia. São ministros nomeados por Lula a partir de lista tríplice do próprio TSE. Os 2 são muito ligados ao Alexandre de Moraes. Floriano de Azevedo Marques e depois André Ramos Tavares. Ambos foram indicados pelo Alexandre de Moraes e são tidos como homens de confiança dele. Na sequência, então, vota Carmen Lúcia, que é a vice-presidenta do TSE, depois o Cássio Nunes, aqui vem E aí, como sempre, né, vem a Carmen Lúcia, porque é vice-presidente, porque é mais antiga do que o Cássio Nunes no TSE. O Cássio Nunes, expectativa, né, com relação a esses aí, não tem muita dúvida em relação ao voto. Cássio Nunes, o que se diz é que não vai pedir vistas, assim como o Raul Araújo, não vai, e aí a dúvida é se ele vai falar pela inocência, vai votar pela inocência ou por uma pena mais branda. Vamos ver o que acontece. E quem encerra a sessão, o último voto, Alexandre de Moraes. Ontem, aí é isso que a gente falou, o inferno astral do Bolsonaro está começando. O TCU deve abrir um procedimento contra o Bolsonaro logo que acabar o julgamento. A Procuradoria-Geral Eleitoral também deve abrir novas ações contra o Bolsonaro. Assim que acabar este julgamento, começa-se a andar as demais 15 ações contra Bolsonaro. Espera-se que pelo menos 2 delas sejam votadas antes de outubro, quando o bolsonarista Raul Araújo assume a corregedoria do tribunal. E aí a expectativa é de que ele sente em cima dos processos e a coisa pare de andar. Então, vamos ver se isso realmente rola. Se esses 2 outros processos forem votados, não vai ser só Bolsonaro, não. Vai ter uma lista, vai ter uma limpa na política brasileira aí. Todos esses golpistas entrarão nos processos. E ontem, o que saiu foi esta preparação. Está sendo preparado no Congresso Nacional, agora, por enquanto, na Câmara das Deputadas e Deputados, um projeto para a anistia a Bolsonaro, se realmente for confirmada como será a inelegibilidade dele. A iniciativa é desse que está na ponta direita aqui. Eu fico falando, sabe, Plínio e Rebeca, esse é um dos mais extremistas, esse é um dos mais radicais, mas é tudo igual, né? Você pega esses 3 aí, né? É tudo igual. Pega o Gustavo Gayer, você pega o Nicolas, Adamar, tudo igual. É tudo gente de extrema direita, como o nome diz, é tudo gente fascista. Quem tomou e quem está articulando esse projeto é esse que está aqui na extrema direita na foto também. O deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, tem uma atuação realmente impressionante. Aí o Bolsonaro no meio, aqui. Depois, do outro lado do Bolsonaro, está aquele ex-deputado, já não está mais, o Major Vitor Hugo, tentou ser governador de Goiás,
levou uma lampada, ficou em terceiro lugar, está fora. E aqui o Evair, né? Evair Melo, deputado Evair Melo, esse que é realmente... esse é dos mais agressivos, efetivamente, xinga o tempo todo, foi autor das agressões inomináveis à Janja. A ideia deste projeto de lei é anistiar não apenas o Bolsonaro, porque ficaria feio, todos os políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. É também uma autoanistia, né? São vários parlamentares de extrema direita que tomaram essa iniciativa. No contexto do Congresso Nacional hoje, chance reduzidíssima de passar. O que eles contam, é a pergunta da Luciana, chance quase zero. Eles contam com uma virada no cenário político, mas com o governo Lula dando certo e com a articulação da base do governo Lula com o Centrão, praticamente zero chance de passar. E ontem a Gleisi já se levantou. Bolsonaristas preparam um projeto de lei para anistiar políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022 para livrar o Bolsonaro da inelegibilidade. Só faltava essa. E ainda querem isentar de culpa crimes hediondos, terrorismo, tortura e racismo. É muito descaramento dessa gente. Não tem essa anistia, não. Foi o grito da posse de Lula, né? Sem anistia. Sem anistia. A que ponto a extrema-direita chegou e ainda quer usar o cargo para encobrir crimes. Plínio, seus comentários e conta para nós o que está rolando, o que Bolsonaro está fazendo aí nessas horas que antecedem o julgamento. Bom, Bolsonaro, o que ele está fazendo? Mimimi, né? Nas redes, mimimi. E foi lá, gravou um vídeo ontem à noite, pedindo um julgamento justo. Mas, olha, é uma disfarçatez e uma hipocrisia tão grande dessa extrema-direita, viu, Rebeca? Viu, Mauro? Que eu fico atordoado, eu fico indignado, porque ele vai lá e fala assim, não, eu espero um julgamento justo. Inclusive, ele lembra que uma entrevista que perguntaram qual seria o projeto que ele ia deixar aí para a eternidade como parlamentar. Ele falou que era o voto impresso, que nem dele é esse projeto. E daí, só que o que acontece? No grupo de WhatsApp do PL, já está detonando, viu? Já está... colocou aí o Benedito criticando o voto do Benedito Gonçalves, falou que as provas, aqui ele fala aqui que as provas não existem, que foram inventadas, e também ele criticou aí 2 dos ministros que vão votar ainda, que é o Floriano Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. Falou que os 2 deveriam ser impedidos porque há conflito de interesses. Mas eu acho bom, viu? Eu acho bom que essas informações venham à tona horas antes desses 2 juízes, desses 2 ministros proferirem os votos deles, porque eu quero ver a carinha dos 2 ministros. Porque eu acredito que os 2 vão votar pela inelegibilidade, mas agora com sabor ainda mais especial. Bolsonaro sabe que não tem chance, né? E então, a ideia dele, inclusive, voltou a gravar vídeos de terno e tal, é jogar para a torcida. Então, a minha análise é essa, viu? Eu só estou esperando o momento aí da gente comemorar. A Mônica Araújo aqui falando que ontem o bolsonarismo estava exaltado com a auditoria do TCU sobre o cartão corporativo de Lula. Algum problema? Eles inventam muita coisa, viu, Mônica? Mas eu não estou sabendo disso aí, não. Não tem nenhum problema que eu saiba, viu? E aí, Rebeca? Então, ontem eu não consegui acompanhar muito os movimentos, né, do Bolsonaro nas redes sociais, mas não sei, vamos ver. Ele já tem essa posição de se vitimizar mesmo, de acusar todo mundo, de dizer que está sendo perseguido, mas não tem jeito, né? Não tem jeito mais para ele, não vai ter volta. Como diz o título da nossa manchete, né? O voto já está certo e agora a gente só quer comemorar. Vamos embora. A outra esperança de Bolsonaro é o STF, né? Ele vai apresentar, já se sabe que ele vai apresentar recursos ao próprio TSE. A nossa jurista Maíra Reca está viajando, não vai poder. Amanhã nós temos 2 juristas avaliando com a gente o resultado do julgamento. Fernando Fernandes e Liana Cirindiz, que tem acompanhado passo a passo. A Liana tem feito lives ao vivo para acompanhar e comentar o julgamento, sabe de tudo que está rolando lá.
Além disso, estará com a gente também amanhã a Letícia Salorenzo, ela que é linguista e que frequenta os bastidores do TSE, ela acompanha os bastidores do TSE para e passo, vai ser bem legal. O que a Maíra Recchia nos ensinou na semana passada é o seguinte: os advogados de Bolsonaro devem entrar com recurso no próprio TSE, os chamados embargos, que não é um recurso para reverter o resultado, para esclarecer, para tentar postergar, mas não consegue reverter. E depois vai subir para o STF, mas os ministros do Supremo dizem chance entre 0 e 10 do Bolsonaro conseguir reverter a decisão do TSE no STF. Entre 0 e 10, menos 1. Né? Menos 1. Zero chance, realmente, Bolsonaro não tem chance nenhuma de reverter o resultado do julgamento.